Outro tipo de coesão, e eu acho que essa coesão aqui é a que vocês devem treinar bastante, é a coesão com sinônimos e hiperônimos, ou seja, palavras ou expressões que são sinônimas daquele termo que você tem que retomar. Então, Bento XVI esteve ontem em Berlim. Na capital da Alemanha, o Papa disse que a igreja continua a favor do celibato. Então, usou aqui na capital da Alemanha para se referir a Berlim e o Papa para se referir a Bento XVI, ou seja, outras palavras para colocar no lugar daqueles termos que você tinha que repetir. Essa coesão, esse mecanismo de coesão, é muito interessante. Esse mecanismo de coesão ele vai te dar muitas oportunidades no texto para mostrar o que você sabe sobre o assunto, como a gente vai ver aqui mais para frente, tá? Falando um pouco mais dos hiperônimos, né, que são esses sinônimos aí, elas são palavras que você vai encontrar de forma relacionada àquilo que você quer substituir. Então, quando eu estiver escrevendo lá um texto, eu tenho que falar de uma mesa. Né? Qual a pergunta que eu vou me fazer? Que outras palavras eu posso usar para me referir a uma mesa? Mesa é um móvel, mesa é uma parte da mobília da casa. Enfim, você vai encontrando, né? Faca é um talher, faca é um instrumento, termômetro é um instrumento. Gente, some aqui meu. Será que eu tinha que estar aqui para gravar? O computador é um equipamento, a enceradeira é um eletrodoméstico. Desculpa aí que eu dei uma conversada sozinha aqui, mas eu não vou gravar outro vídeo por causa disso, não. É porque o meu mouse está sumindo e eu tô tentando. Aqui, ó, tá aparecendo lá na gravação para vocês. Mas foi isso, tá? Não vou voltar, não. Então eu vou me fazer a pergunta seguinte: que outra palavra eu vou usar no lugar dessa que eu preciso substituir? Ok? E aí não tem mistério. Quando você emprega esses sinônimos, né, você pode trocar aquelas palavras que eu falei lá atrás, lá no início do vídeo, que eu falei, olha, eu indico não usar, o autor do livro indica não usar, que são essas expressões o mesmo, referido. Então, se você domina aí os sinônimos e hiperônimos, o que, que você vai poder fazer? Não usar os mesmos, tá? Você vai colocar aqui, ó, por exemplo, acabamos de receber 30 termômetros clínicos. Esses instrumentos, ou seja, os termômetros, deverão ser encaminhados ao departamento de pediatria. Fica muito mais interessante, né? E aí a gente tem que colocar a cabeça para pensar e ter um vocabulário um pouco mais abrangente. Com a coesão por sinônimos e hiperônimos, eu também posso fazer uma coisa que é muito interessante no texto do Enem, por exemplo, que é demonstrar uma atitude apreciativa ou depreciativa em relação aos termos com os quais eu estou fazendo coesão. Então, no mesmo exemplo, Bento XVI esteve ontem em Berlim. Lá, Sua Santidade disse que a igreja continua a favor do celibato. Aqui, o autor resolveu chamar o Papa Bento XVI de Sua Santidade, que é o pronome adequado no tratamento, né, de um padre. Então, ele demonstra assim, um tratamento de respeito, que é o esperado, digamos assim, o tratamento de respeito esperado para um padre, sem uma crítica negativa. Aqui, no 2A, ele já vai fazer um outro tipo de posicionamento. Então, Bento XVI esteve ontem em Berlim. Lá, o mais recente aliado do capitalismo ocidental disse que a igreja continua a favor do celibato. Então, aqui ele já faz uma crítica ao Papa, né? Quem é esse o mais recente aliado do capitalismo ocidental? O Papa. Isso tudo aqui, ó, o mais recente aliado do capitalismo ocidental, olha o verbo aqui, disse, ou seja, lá ele, isso aqui tudo está no lugar de ele, que é o Papa, tá? Então lá ele disse que a igreja continua a favor do celibato. Perceberam? Então esse mecanismo, ele é fundamental
para vocês que vão construir um texto dissertativo argumentativo. É aqui que você vai demonstrar o quanto de informação você tem a respeito do que você está falando. Fundamental também é a clareza do texto. Nós vimos vários mecanismos de coesão. Não significa que você tem que usar um só. Isso também não vai resolver. Eu não uso só a coesão por referência, eu não posso colocar um monte de elipse no meu texto, entende? Então aqui a gente tem a questão da clareza do texto. O governo de muitos países tem decidido liberar a maconha para uso doméstico. A Inglaterra agora faz vistas grossas ao seu consumo. Ela deixará a partir de agora de efetuar prisões por seu porte para consumo próprio. Olha, aqui eu como leitora já me perdi. Eu não sei se ela é a maconha, se ela é a Inglaterra, percebe isso? Então, continuando, ela segue a tendência europeia de maior tolerância com os usuários de drogas leves. Para a gente entender, a gente começa a ter que voltar ou ter que ler até o final para saber, não, quem pode seguir essa tendência é a Inglaterra e nossa, eu posso dar maconha, mas faz uma confusão na cabeça do leitor. Então, esse tipo de texto não está claro. Como é que eu vou dar clareza a esse texto? Versão 2. O governo de muitos países tem decidido liberar a maconha para uso doméstico. A Inglaterra faz agora vistas grossas ao consumo da erva. Que outro nome eu posso dar, né, para maconha? Erva e tal. As autoridades inglesas deixarão a partir de agora de efetuar prisões pelo porte. Já que eu vou falar de prisões, quem faz prisão é a autoridade inglesa, né? Estou falando da Inglaterra. Pelo porte desse entorpecente. Olha o sinônimo hiperônimo para maconha, para o consumo próprio. O país, olha o sinônimo hiperônimo para Inglaterra, segue a tendência europeia de maior tolerância com os usuários de drogas leves. Não dá nem para comparar a superioridade desse texto com o primeiro, que é o mesmo, né? Quase o mesmo. Mas esse aqui tem uma clareza muito maior, uma fluidez muito melhor, né? E é isso que eu quero deixar para vocês. Outra coisa muito importante é a fonte adicional de informação, o uso da coesão como fonte adicional de informação que a gente tem nesse exemplo aqui. Os textos de jornal fazem muito isso. Se vocês começarem a ler, prestando atenção, vocês vão ver. Desde que os terroristas da Al-Qaeda atacaram o World Trade Center, me desculpem pelo péssimo inglês, e o Pentágono no ano passado, há uma certeza, a organização islâmica, olha só, é uma outra maneira de se referir aos terroristas da Al-Qaeda, prepara novos atentados. A dúvida é quando e onde. Nos últimos 10 meses, a derrota no Afeganistão e a vigilância internacional tornaram mais difícil a comunicação entre as células do grupo terrorista liderado pelo saudita Osama Bin Laden. Então, eu tenho, no mesmo texto, a primeira ocorrência fala dos terroristas da Al-Qaeda. Na segunda ocorrência, o autor do texto me diz que essa é uma organização islâmica. E na terceira ocorrência, que esse grupo terrorista ele é liderado pelo Osama Bin Laden. Então, o autor ele consegue colocar várias informações fazendo uso do mecanismo de coesão por sinônimos e hiperônimos. Como eu disse, é isso que eu quero deixar para vocês. A importância e a maneira de trazer esse conhecimento do uso dos mecanismos de coesão para que vocês agreguem valor ao texto de vocês. Tudo bem? Ficamos por aqui com esse vídeo. Até mais.